Rapaziada, bom dia. Professor Lucas falando. Estou trazendo aí para você uma aulinha de introdução aos números inteiros. Rapaziada do sétimo ano aí vai gostar bastante. Bora lá começar. Rapaziada, até agora na matemática, o que você anda utilizando, né? Nas nossas contas de multiplicação, adição, subtração, probleminhas, etc. A gente utilizou os números que a gente chama de números positivos, né? A gente tratou principalmente os números naturais aqui, ó, na parte positiva. Então a gente anda trabalhando, ó, até agora apenas aos números que estão à direita do zero, né? O mais 1, mais 2, mais 1000, mais 500, mais 850, 60,5, por aí vai. O que essa aula traz para você hoje são os números inteiros. Os números inteiros, eles contemplam, além desses caras aqui, ó, os números positivos, ele vai contemplar também os números negativos. Então, a gente tem que ter um entendimento bacana do que são esses números negativos para que a gente possa trabalhar com eles da melhor forma possível, tranquilo? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, exemplos do nosso cotidiano que envolve números negativos. Vou trazer alguns exemplos para te contextualizar aí no assunto. Primeiro, bem instintiva na temperatura, né, pessoal? Perceba aqui que eu coloquei duas figuras de termômetros. Um termômetro está com uma medida de temperatura negativa, menos 5 graus. Não é tão comum para a gente que vive no Brasil, mas em outros países, né, principalmente no hemisfério norte ou muito ao sul, né, do nosso hemisfério sul, no sul da Argentina, a gente consiga encontrar essas temperaturas bem baixas, né, menos 20, menos 30. Então isso é bem do nosso cotidiano. Essa medida de temperatura ela pode ter valores negativos também. E aqui a outra eu coloquei um exemplo positivo de mais 5 graus. Nossa realidade a gente sempre está aqui, né, 10 a 30 graus no Brasil. Em regiões do interior a gente pode obter temperaturas negativas, mas eu diria que é incomum, tá? Então, um exemplo aí, primeiro, temperatura. Perceba que eu tenho o tracinho aqui, ó, que é o nosso indicador do cara ser negativo. Segundo exemplo, altitude. Ó. Se você pegar aqui o número 0, ó, 0 metros, né? Nossa altitude 0 metros, são as cidades ao nível do mar, por exemplo. Rio de Janeiro, ele está localizado ao nível do mar, né? Cidades ali do litoral do Espírito Santo, né? Bahia, etc. A gente sempre tem essas cidades localizadas aqui, ó, nível médio, no nível do mar, que a gente chama. Já Belo Horizonte, outras cidades, elas estão numa altitude considerável, né? Então, elas estão com valor positivo de altitude, ó, acima de zero, valor positivo de altitude. A gente tem várias cidades brasileiras que se localizam aqui nesses pontos A, C e D. O interessante é que a gente também tem, na prática, altitudes negativas, ó. Quando a gente quer tratar da vida marinha, né? A gente trata aí de altitudes negativas. Ó. Então, existem peixes, né, que vivem a profundidade de menos 60 graus, menos 80 metros, perdão. E o interessante é que o mar, né, ele é muito fundo. Então, esse cara negativo aqui, ó, menos 100, menos 120, ele vai descendo lá, menos 8.000, menos 7.000. Então, é interessante a gente saber que em altitude também a gente tem uma aplicabilidade desses números negativos. Ó. Outra aplicabilidade bem da nossa cultura mesmo é o futebol, ó, no saldo de gols. Peguei um exemplo aqui do Cruzeiro de 2019, que foi rebaixado para a Série B. Perceba aqui que a gente tem os pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, né, os gols feitos, e os gols contra, são os gols sofridos. Como o Cruzeiro ele obteve mais gols, ele tomou mais gol do que fez gol, ele obteve um saldo de gols negativo. Ó. Então, geralmente, equipes que têm um péssimo desempenho costumam ter saldo de gols negativo. Isso aqui indica que ele fez menos gols e tomou muito gol, tá? Então, a gente tem essa aplicabilidade nos esportes em geral, né? Saldo de gols é bem útil. Uma outra aplicação, né, que seu pai e sua mãe aí já vivenciou com certeza, são as transações bancárias. Ó. Perceba aqui que no dia 11 ele fez um depósito de R$200, né? Então ele obteve um valor positivo, né? Alguém pagou para ele alguma coisa. Então tá bacana, mais 200. E o dia seguinte ó, a gente fez um pagamento. Ó. Um pagamento implica em uma dívida. Ó.
é você retirar dinheiro da conta. Perceba que eu coloquei aqui o tracinho de negativo, menos R$250, e eu obtive um saldo final, que eu fiz aqui a soma desses dois caras, você vai aprender a fazer isso aí na segunda aula. Eu estou com um saldo negativo, estou endividado de R$50 com o banco. Então, quando a gente trata de situações de dívida, de empréstimo, a gente sempre utiliza os números negativos também. Então, em diversas situações, além das citadas, a gente tem essa situação de aplicabilidade dos números negativos. E você tem que saber fazer as nossas continhas de operação matemática, né? Subtração, multiplicação, divisão, soma, também considerando os números negativos. Até agora você sabe, bacana, lindo, só os positivos. Agora eu trouxe os negativos e a lógica vai ser um pouquinho diferente. Eu tô aqui para te ajudar. Vou tratar, pessoal, agora de alguns conceitos relacionados aos números. Primeiro eu vou tratar aqui, ó, o que é um valor numérico do número, ou um módulo de um número. Ele é a distância, ó, de um número até o zero. Então, coloquei aqui a nossa reta numérica, só para você entender. Estou com o número zero, né, é o número neutro, que separa aqui os positivos, que estão à direita da reta, e os negativos, que estão sempre à esquerda da reta. Se eu considerar um exemplo aqui, o número mais 3, o valor numérico do número mais 3, vamos pensar aqui, ó, eu andei 3 unidades para a direita, concorda? 3 espacinhos aqui, ó, corresponde a 3 unidades. O valor numérico, que é expressado por essas barrinhas aqui, ó, o valor numérico de mais 3 é o número de andadas que você deu. Ó. Se eu andei 3 vezes para a direita, o valor numérico do número mais 3 é 3. Tranquilo? Então, eu só retirei o sinal aqui, ó. Positivo 3, virou 3. Se eu pensar no menos 4, ó, eu vou andar 4 vezes para a esquerda. 1, 2, 3, 4 vezes para a esquerda. Menos 4. Estou à esquerda da reta, novamente, são os caras negativos. O módulo, ou valor numérico de menos 4, ele vai ser 4. Por quê? Porque foram 4 unidades, 4 andadinhas que eu dei aqui para a esquerda. Então, quando você pensar em valor numérico ou módulo, é só você tirar o sinal do cara. Ó. Aqui tem um menos 4, arranca o sinal fora, fica 4. Mais 3, arranca o sinal do cara, fica 3. Isso aí vai ser útil para a gente achar os números opostos, que eu vou mostrar para você aqui agora. O que é o oposto de um número? Coloquei para a gente aqui o zero, né? Nossa reta numérica. Coloquei o número 3, ó. Mais 3. 3 unidades para a direita, estou na parte positiva, andei 3 vezes, 3 unidades, mais 3. Beleza. Se eu quiser achar o oposto desse número, eu vou fazer o quê? Eu vou achar o número que também está a 3 unidades do zero. Ó. É como se eu tivesse colocado um espelho aqui no número 0. Ó. E tudo que vai acontecer aqui tem que ser refletido aqui. Então, o oposto de mais 3 é menos 3. Por quê? Porque do menos 3 ao 0 eu ando 3 vezes. Ó. E do 0 ao 3 eu ando 3 vezes também. Então, para você achar o oposto de um número, é só você trocar o sinal dele, ó, que é mais 3 é positivo, o oposto de mais 3, arranca o positivo, coloca o negativo, menos 3. Tranquilo? Pensa nessa ideia do espelho também de reflexão, que fica bacana, né? Vou pensar em outro exemplo, ó, mais 5. O oposto dele vai ser o menos 5. Ó. Só trocar o sinalzinho. Ó. Mais 5, menos 5. Coloquei uma setinha para você visualizar bacana. Agora eu vou localizar e comparar alguns números inteiros na reta. Ó. Essa é a parte mais importante da aula. Novamente coloquei a minha reta numérica, o zero neutro, no meio aqui, tranquilo. Eu vou localizar esses números para a gente. Ó. Mais 3, o menos 2, o menos 5, o mais 2. Primeiro passo, mais 3. Se é mais, ó, tá à direita da nossa reta numérica. Lembra disso? Direita são os positivos, esquerda dos zeros negativos. Se é mais 3, eu ando 3 vezes para a direita. Ó, 3 setinhos para a direita. Achei o mais 3. Menos 2 agora. Eu tenho que dar 2 andadas para a esquerda. Por quê? Porque são 2 negativos. Ó. Então, vou ter que andar para a esquerda 2 vezes. Vou conseguir o menos 2. O menos 5, ó. Eu vou ter que andar 5 vezes para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Tá aí. Para finalizar, eu coloquei o mais 2.
Se é mais, está à direita do zero. Anda duas vezes. Uma, duas. Tá aqui. Agora a parte crítica da aula. Presta atenção. Guarda esse celular aí. Eu vou comparar esses números, né? Qual que é maior que qual, se é igual, se é menor. Agora presta atenção comigo, que essa parte aqui é bem legal. Se eu comparar o mais 3 com mais 2, você acha que vai ser maior ou menor? O número mais 3 ele é maior que o mais 2, concorda? Eu andei mais vezes para a direita aqui, ó. O que você prefere, ter R$3 no bolso ou ter R$2 no bolso? Situação positiva, mais 3, né? O número 3 é maior que o 2. Agora, vou fazer essa outra comparação. Vou comparar o menos 2 com o menos 5. O menos 2, galera, é maior que o menos 5. Isso aqui causa muita estranheza, né? Porque o 5 é maior que o 2. Mas eu não estou tratando do mais 5 e o mais 2. Eu estou tratando da parte negativa deles, ó, menos 2 com menos 5. Então, ó, o que você pode pensar é o seguinte. Quanto mais à direita você tiver da reta, maior é o número. Por exemplo, o mais 3 está mais à direita do que o mais 2 na reta numérica, então ele é maior. Olha o menos 2. O menos 2 está mais à direita do que o menos 5. O menos 5 está lá para trás. Quanto mais para trás ele tiver, menor vai ser. Tranquilo? Então, o menos 2 é maior que o menos 5. Isso aqui gera muita confusão, muita gente. E é bem compreensível entender por quê. Eu gosto de pensar assim também. O que você prefere? Dever R$2, menos 2, ou dever menos R$5? Eu prefiro dever menos 2, né? A minha situação melhor é dever menos 2. Então, menos 5 é um buraco. Você está num buraco muito fundo. Uma situação bem pior. Então, o número é menor. Ó. Então, gosto de pensar também na reta numérica, igual eu disse. Quanto mais à direita o número tiver, maior ele vai ser. O menos 5 está à esquerda, tá vendo? Muito à esquerda. O menos 2 está menos à esquerda. Então, o menos 2 ele tem um valor maior. Tranquilo? Para comparar aqui o mais 2 com o menos 2, o mais 2 está à direita da reta numérica, ó, à direita do zero. Está bem à direitinho aqui. E o menos 2 está mais à esquerda. Ó. Então, os caras à direita tendem a ser maiores. Ó. Então, coloquei o sinalzinho de maior aqui para a gente. Comparação interessante. Ó. Eu prefiro ter R$2 no bolso do que dever R$2, né? Essa situação é melhor, maior, melhor para a gente. Tranquilo? Então fica esse basicão de números negativos, números positivos, números inteiros. A gente localizar eles na reta numérica é muito importante. E na próxima aula eu vou te mostrar como fazer as operações de soma e subtração com esses caras positivos e negativos, tranquilo? Então aguenta aí, a playlist vai te jogar para o próximo vídeo já. Muito obrigado pela paciência aí, espero que tenha gostado. Abraço.